Muito bem, amigos do canal Debate Político, grande abraço, hein? No vídeo de hoje eu vou comentar a possibilidade do Supremo Tribunal Federal julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e a possibilidade, com isso, da candidatura em 2022 de Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, como vocês sabem, há um julgamento no Supremo Tribunal Federal, esse julgamento está na segunda turma. Vocês sabem que o Supremo tem 11 ministros, tem duas turmas julgadoras, cada turma tem 5 ministros. Esses números, de preferência, devem sempre ser ímpares para evitar o empate. Então, cada turma tem 5 ministros e o presidente do tribunal não participa de nenhuma turma. E como eu disse, esse julgamento está em andamento, já votaram 4 ministros da segunda turma, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição do Moro e os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra. Falta votar o ministro decano Celso de Mello. Portanto, há uma grande expectativa, ninguém sabe exatamente como vai votar o Celso de Mello, mas há uma grande expectativa que o Celso de Mello vote a favor da suspeição do Moro. Isso acontecendo, o processo de imediato volta à primeira instância. Então, essa é uma questão extremamente importante. Se o ministro Celso de Mello não votar e o processo terminar empatado, 2-2 no caso, o empate é pró-réu e, mesmo assim, o ex-presidente Lula recupera os seus direitos políticos. E há uma grande expectativa porque a atuação como juiz do ex-juiz Sérgio Moro para lá de desacreditada, o juiz perdeu toda a sua credibilidade com as denúncias, por exemplo, do Intercept, a chamada Vaza Jato, e também com a sua movimentação política, o vazamento da delação do Palocci às vésperas da eleição. Logo depois o Bolsonaro ganha a eleição e ele assume como ministro da Justiça. Portanto, são grandes as chances do Lula conseguir recuperar os seus direitos políticos no Supremo Tribunal Federal. E aqui o ponto importante, pessoal, pelo menos do meu ponto de vista, é que eu, por exemplo, não estou aqui a pré-julgar para dizer se o Lula é inocente ou culpado. Muito pelo contrário, a defesa aqui é que o Lula tenha aquilo que é fundamental para qualquer pessoa, para ele, para mim, para qualquer morador de uma favela, qualquer pessoa, que é o julgamento justo, ser julgado por um juiz imparcial, ter o direito a um julgamento justo. E é isso que o Supremo Tribunal Federal pode devolver, e ele deve isso, como diria o ministro Gilmar Mendes, o Supremo deve ao Lula um julgamento justo. E isso acontecendo, pessoal, o Lula recupera, como eu disse, os seus direitos políticos. Porque nesse momento, o Lula não pode ser candidato, porque ele teve uma condenação em segunda instância e, portanto, está enquadrado na chamada lei da ficha limpa. Com essa decisão, se o Supremo tomar essa decisão, o processo volta à primeira instância e ele recupera os seus direitos políticos, podendo, se quiser, se for o caso, ser candidato à presidência da República. E aí é que surge um cenário que eu queria aqui discutir com vocês, eu queria mapear aqui com vocês e queria muito ouvir a opinião de vocês. Qual deve ser a movimentação do Lula nesse cenário dele de recuperação dos seus direitos políticos? Eu acho que um cenário possível é o cenário do Lula, uma vez recuperado os seus direitos políticos, não queira vir candidato à presidência da República, apoie alguém ou do PT ou de algum outro partido aliado. Ele pega alguém ali, bota debaixo do braço e passa a ser um cabo eleitoral para tentar eleger esse candidato. Acho que isso é uma hipótese. Uma outra hipótese é trabalhar com a hipótese argentina, do Lula vir candidato a vice. Poderia ser candidato a vice de alguém do próprio PT, por exemplo, uma chapa Haddad-Lula, ou algum outro nome, governador da Bahia, Rui Costa, o senador Jacques Wagner, enfim, uma chapa puro sangue do PT com Lula como vice. Ou ainda a hipótese do Lula ser candidato, ser vice e apoiar um outro nome de fora do PT. Então, uma chapa Flávio Dino presidente, Lula vice. Ou algum outro nome de algum outro partido,
algum outro aliado, ou do PMDB, Renan Calheiros, ou alguém do PSOL, ou alguém, ou o Ciro, por exemplo, acho mais improvável, né, que ele seja vice do Ciro, sobretudo em função da movimentação beligerante do Ciro nesse último período, mas o Lula não viria candidato e viria candidato a vice ou de alguém do PT ou de alguém fora do PT. E uma outra hipótese é a hipótese de candidatura do Lula. Ele vir candidato, uma vez recuperado os seus direitos políticos, ele vem candidato à presidência da República. Olha, uma candidatura do Lula hoje, ele parte de um patamar muito alto. O cenário mais provável é um cenário de Lula no segundo turno. Lula no segundo turno. E um cenário muito provável é um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Desde a redemocratização, sempre que um candidato à presidência da República foi candidato à reeleição, ele conseguiu a reeleição, ou seja, nunca ninguém perdeu uma reeleição à presidência da República aqui no Brasil, pós-ditadura. O Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu e a Dilma também conseguiu se reeleger. De fato, a presidência da República te oferece instrumentos, a máquina na mão, você está sempre na mídia, você tem uma capacidade de construção de alianças muito forte e, portanto, o presidente da República é sempre um candidato forte para conseguir a reeleição. Seria muito difícil a gente imaginar que o presidente Bolsonaro não só não vença, como não consiga ir ao segundo turno. E, portanto, o cenário muito provável é um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Esse cenário tem um cenário possível, não estou dizendo que isso vai acontecer necessariamente, mas é um cenário possível sim, uma vez lançada a candidatura do Lula, né? Para isso ele precisa recuperar os seus direitos políticos, precisa querer ser candidato, precisa viabilizar a sua candidatura, mas esse cenário de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro vai ser muito interessante, do ponto de vista, inclusive, da ciência política, né? Porque eu estava relendo aqui os estudos do professor Alberto Carlos Almeida, fazer até uma propaganda aqui para o livro dele, né? A Cabeça do Eleitor. O Alberto foi meu professor lá na UF, e ele aqui é taxativo, né, nas pesquisas dele, com essa aprovação do governo Bolsonaro, com esses índices de ótimo e bom, né, com essa popularidade em torno de 30%, de um terço, 33%, ele não se reelege. Por outro lado, ele vai enfrentar alguém que, apesar de partir de um patamar muito alto, tem também uma grande rejeição, né? Então, vai ser aí uma disputa muito interessante e os argumentos já estão lançados, né? Já começa a perceber um argumento de uma parte da elite, dos seus porta-vozes, e um argumento que vai aparecer, inclusive, dentro da própria esquerda. O Ciro deve fazer muito esse argumento. Esse argumento aparece num artigo do Ascânio Seleme, nesse último domingo, na coluna do Noblar, que é um pouco assim: a candidatura do Lula vai viabilizar a reeleição do Bolsonaro. E, portanto, o PT será responsável pela reeleição do Bolsonaro. Eles já acreditam, o PT, a eleição do Bolsonaro, e agora um pouco repetem esse argumento. É um argumento muito curioso, né? Porque, na realidade, um segundo turno Lula-Bolsonaro, esse setor, né, liderado pela Globo, setores do Centrão, da própria esquerda, podem muito bem apoiar a candidatura do Lula. Por que não? E aqui entra um segundo elemento também muito interessante nesse mundo discursivo, né? Porque parte desse argumento baseia-se na ideia de que não, essa polarização é muito ruim, essa polarização entre os extremos, de um lado a extrema-direita, o Bolsonaro, e do outro lado a extrema-esquerda, o PT. Ora, francamente, né, pessoal, quem tem um mínimo aqui de honestidade intelectual e conhece o PT, sabe muito bem de que esse argumento de que o PT e Lula são extremistas não se sustenta. Ora, Lula sempre foi um moderadão, o PT sempre foi um partido moderado, partido social-democrata que governou aí, Lula governou por 2 mandatos, Dilma por 1,5, e nunca tentaram nenhum tipo de ruptura, governaram dentro da Constituição, dentro dos marcos constitucionais, nunca defenderam, Lula nunca foi um defensor de nenhum tipo de radicalismo
E, portanto, jogar essa pecha no PT e no Lula de radicais e comparar ao radicalismo à direita do Bolsonaro é uma tese que dificilmente vai se sustentar. Então, pessoal, esses são os cenários, né, que eu vejo em relação a essa questão da candidatura do Lula. Eu queria muito te ouvir também em relação à seguinte questão. Será o Lula, levando em consideração esses argumentos que eu levantei aqui, que eu mapeei aqui, será o Lula o melhor candidato da esquerda para derrotar o Bolsonaro? Ou para derrotar uma eventual candidatura do Moro ou algum outro nome apoiado pela Globo? Ou não? Ou tem razão esses articulistas, esses porta-vozes, né, dos donos da mídia, que dizem que o Lula é o melhor candidato para perder do Bolsonaro no segundo turno em 2022? Ou, como argumenta o PT, só Lula pode bater Bolsonaro? Deixe teus comentários, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva também no canal, continue a fortalecer o canal Debate Político. Pessoal, grande abraço!